Então, nesse período, a minha percepção foi que nesse período uma série de casos aí de questões emocionais surgiram. A gente tem relatos de violência doméstica, violência psicológica, separação de casais nesse período. E foi um período também que nós, professores, a gente teve que se reinventar. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Muito obrigado a vocês que nos acessaram mais uma semana nessa hora para ouvir, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, no trabalho, na academia. Eu espero que depois de ouvir os nossos episódios, como eu sempre peço toda semana, vocês possam interiorizar o que ouviram, refletir e, refletindo, se desenvolver. Desenvolver a autocrítica para que você possa ver o mundo de uma forma melhor, mais construtiva, mais positiva e de melhor relacionamento com o próximo. A nossa máxima reflexão para pensar de forma crítica e se desenvolver é o que norteia o nosso programa durante aí quase 18 meses. Eu agradeço a cada um de vocês, a todas as visualizações, a todos os comentários, a todos os inbox. E hoje, como eu já comentei aqui em alguns programas, nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a saúde mental, né? Então, ansiedade, estresse, burnout, desde os sintomas mais simples para os mais complicados, a nossa mente, ela desempenha um papel muito importante. E hoje nós vamos falar sobre esse tema sobre uma outra ótica, sobre uma ótica marcial. Como vocês sabem, pratico o Kung Fu há 30 anos, sou mestre de Wing Chun, tenho minha escola em São Caetano do Sul e trouxe hoje uma pessoa muito especial para falar conosco sobre como as artes marciais podem suportar a saúde mental. Trazemos para este tema ele, que há mais de 20 anos ministra aulas de Tai Chi Chuan e estuda a cultura tradicional e as artes marciais chinesas. Iniciou sua jornada em 1989, praticando Kung Fu, e mais tarde começou a praticar o Tai Chi Chuan no estilo Yang, uma variação da linhagem tradicional. No Brasil, passou por diversos mestres, como Rinaldo Kaçuga, Kung Fu Garras de Águia, o Wagner Tomé, do estilo de Tai Chi Yang. Aliás, conheço o Sansei Wagner, um abraço para ele.
Li Hongqi, de Qigong, que é a energia interna, Kung Fu, Tai Chi, as artes marciais chinesas em geral, utiliza para a saúde. Liu Shimin, do Tai Chi, Pailin e Qigong taoísta, fez inúmeras viagens à China e Taiwan para estudo e aprimoramento do Tai Chi Chuan, da cultura chinesa e da cerimônia do chá. Nós vamos falar também um pouquinho aqui. Em 2015, tornou-se discípulo de Shen Zixiang e representante do seu Sifu no Brasil e na América Latina, passando a compor a 21ª geração da família Shen. É sócio fundador da Shaoshan, Centro de Cultura Oriental. Nordestino de Alagoas, formou-se em comunicação social e especializou-se em projetos educacionais e processos participativos para o desenvolvimento comunitário, ajudando mais de 200 instituições, seja na formação de pessoas, na suporte às organizações, através de seus cursos, palestras, com a ótica de gestão da comunicação e planejamento estratégico. Além de tudo isso, junto com seus colegas Márcio e Rômulo, é host do podcast O que Sei sobre Tigres e Dragões, um podcast que reúne histórias de praticantes e professores e mestres das artes marciais que compartilham seus casos, seus caminhos, seus pensamentos, experiências e vivências nas lutas e na história da arte marcial. E eu recomendo aí esse canal a todos vocês que nos assistem para ampliar o seu horizonte, o seu conhecimento sobre o Kung Fu e o Tai Chi Chuan. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas ao Gil Rodrigues. Bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Michel. Que bom estar aqui. Agradeço pelo convite. Para mim está sendo uma alegria e certamente esse papo vai ser muito nutritivo. Não só para mim, que vou certamente ouvir bastante aqui também de você, mas com certeza para a audiência também. Não, a gente que agradece. E então, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto, né, social que a gente está, e de muita ansiedade e doenças mentais. Né? Então, a gente vê hoje, nos últimos 4 anos, principalmente aí, depois da pandemia, um surto, né, de doenças psicoemocionais muito alto, e as pessoas sendo aí tomadas por diversos, vamos dizer assim, remédios, né, tomadas aí por acalmante, ansiolítico, enfim. E vamos falar um pouquinho do Tai Chi, né? Vamos falar um pouquinho, né, dos estilos, das suas particularidades, das suas convergências e divergências. E depois vamos explorar um pouquinho nesse papo como que o Tai Chi, a prática do Tai Chi, pode ajudar tanto no mindfulness como também na saúde das pessoas como um todo. Maravilha, maravilha. Acho que é um tema muito pertinente. Primeiro que nós recém saímos de uma pandemia, né? Sim. E ainda há resquícios dessa pandemia. A gente está vivendo no Brasil inteiro um outro processo complexo com a dengue, enfim, algo que a gente já tinha superado lá atrás. Mas eu acho que a pandemia é um divisor de águas para todos nós, assim, para o planeta inteiro, né? Eu lembro que quando a gente começou a ouvir os rumores da pandemia, ainda lá com informações vindas da China, de que tinha um vírus, mas que estava sendo controlado, que ainda estava sendo classificado não como uma pandemia, mas ainda estava muito localizado. Quando isso se espalhou para o mundo inteiro,
acho que a reação de todos foi assim: não, isso vai ser algo passageiro, vai ser rápido. Eu mesmo pensei assim: teve o lockdown aqui em São Paulo, daqui 20 dias a gente retoma as nossas atividades. Esses 20 dias foram virando 30, 40, 50, 90 dias, e a gente precisou se reinventar. E aí teve um processo muito curioso nessa fase que foi as relações se potencializaram, né? Uhum. Então, se você tinha uma família que a mãe e o pai saíam para trabalhar, cumpriam uma carga de trabalho no seu escritório, na sua empresa, de 8 horas por dia, num ambiente diferente da escola, e os filhos iam para a escola, Uhum. ambiente diferente da casa, e os filhos iam para a escola, a pandemia fez isso tudo se desmoronar, né? As Uhum. famílias tiveram que ficar em casa, pai, mãe, filhos, em alguns casos, os avós também, ou seja, as relações foram muito potencializadas. Sim. E nesse período, uma série de questões apareceram, né? Questões relacionais, dificuldades de relacionamento, dificuldades, inclusive, de lidar com esse isolamento mesmo. Sim. Então, nesse período, a minha percepção foi que nesse período uma série de casos aí de questões emocionais surgiram. A gente tem relatos de violência doméstica, violência psicológica, separação de casais nesse período. E foi um período também que nós, professores, a gente teve que se reinventar. Ou seja, a gente teve que fazer uso da tecnologia, usar algum tipo de ferramenta para manter a prática, seja do Tai Chi Chuan ou do Kung Fu, dentro da casa das pessoas, numa perspectiva de promover algum tipo de acalento, até mesmo de respiro, para que essas pessoas pudessem lidar melhor com com essa sensação de insegurança e medo que a pandemia gerou. Uhum. Então foi um processo de aprendizado para todos nós. Digo para todos nós porque eu, enquanto dono de uma escola, de um espaço que existe há 10 anos, eu precisei reaprender a usar essas ferramentas todas Sim. para poder manter o que a gente chamou na época de rede de afeto. Tá. Ou seja, vamos manter uma rede de afeto, construir uma rede de afeto para que professores e alunos e alunas pudessem trocar, por meio daquela 1 hora ou 1 hora e meia, experiências, além da prática Uhum. corporal, mas eu sempre terminava as minhas aulas com um bate-papo no final, que era um momento para escuta, uma escuta bem ativa e bem qualificada, para sentir como é que as pessoas estavam nas suas casas, como é que elas estavam lidando com as suas questões. Então, eu percebo que foram várias camadas, né? A gente viveu uma série de camadas com a pandemia. Foram fases, né? Diversas fases, né? Muitas, exatamente, Michel, muitas fases. E no meu caso, que sou professor de Tahiti, a minha leitura também, o meu aprendizado foi que seguir ofertando a prática do Tai Chi Chuan, seguir praticando o Tai Chi Chuan nesse período foi determinante para que não só eu como os meus alunos pudessem manter um pulso de respiração e de consciência do seu corpo e das suas emoções em níveis aceitáveis e sem transbordamento, digamos assim, Sim. emocional. Né? É. Eu tive durante esse processo, né, uma oportunidade, né, de me aprofundar um pouquinho sobre os temas relacionados à mente humana, Uhum, né? E aí a gente entendeu, né, como que a respiração ela faz muita diferença, se não, né, para não falar toda, porque aí envolve sim, nutrientes, etc e sim, tal, sim. mas assim, talvez o maior contribuidor para a saúde mental e física é a respiração, né? E por quê? Aí não sou fisiologista, né? Mas passando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu aí dos mestres e doutores das ciências médicas, né? Existe um processo do córtex pré-frontal de mapear aonde a gente está. Essa região do cérebro, muito ligada à amígdala Uhum, cerebral, ela acaba
nos colocando num estado de ansiedade, ou medo, ou alegria, né? Uhum. Dependendo do contexto que você está. E a gente sabe, né, que o desconhecido gera medo, né? Sim. Naturalmente. E a gente passou por uma fase realmente muito de um período longo de não sabermos o que iria acontecer, de um medo latente. Eu lembro de a gente chegar e se jogar álcool, Sim, passar sim, álcool em tudo, exatamente. enfim. E, e aí a respiração ela acaba se tornando mais rápida. E aí é um ciclo vicioso. Quanto mais rápido você respira, Uhum. e dá uma mensagem para o seu cérebro que você está em perigo. E aí libera cortisol, libera E um adrenalina, período e um perigo latente, assim, por um período período longo. longo, né? Então vai causando um Que estresse gera o estresse. funcional, né? E aí a gente chega, né, na importância da respiração, né? E o Tai Chi, ele trabalha isso muito bem, né? Uhum. Em você, através da respiração, canalizar as energias do corpo, direcioná-las, equilibrar os órgãos, a Uhum. energia yin yang dos órgãos, enfim. Dos estilos, né? Que você praticou, fora os movimentos, né? Que cada um tem um conceito de movimento, foca um aspecto. Quais que você acredita que trabalham mais essa questão da respiração de uma forma mais profunda e que ajuda, lógico, consequentemente, a saúde Uhum. mental? Olha, eu acho que é importante, antes de eu te responder isso, Michel, acho que é legal até para a audiência, a gente falar um pouco dos estilos de Tai Chi, Sim, bem rapidamente. A gente tem pelo menos 5 estilos mais conhecidos de Tai Chi. A gente tem o estilo Shan, que é o estilo que eu ensino, que eu pratico, que é considerado, do ponto de vista de registro histórico, o primeiro estilo que foi sistematizado, tá. tá? A partir do estilo Shen nascem os outros estilos. O estilo Yang, por exemplo, é um estilo que nasce do estilo Shen. Depois o estilo Wu, que nasce dessa conexão também desses dois outros estilos. Estilo Wu Hao, estilo Sun. Tá, Ou seja, ao todo a gente tem 5 grandes estilos. Tem outros estilos já. tá. Lembrando que esses nomes todos que eu falei é o sobrenome de cada patriarca, de cada mestre que sistematizou a sua experiência e concebeu o próprio estilo. Assim como não seria um erro dizer Wing Chun do mestre Michel, ou o Shen Tai Chi do Gil, ou seja, a gente vai adicionando à movimentação características próprias Sim, nossas. Então daí nascem esses estilos. Claro que a gente tem outros, a gente tem um outro ramo de Tai Chi que é conectado à tradição taoísta, tá. que são os estilos de Wudan. Wudan é uma região na China montanhosa que tem muitos templos dedicados ao taoísmo, tanto na perspectiva filosófica quanto religiosa. Religiosa. E o taoísmo, nessa perspectiva do Tai Chi ligado ao taoísmo, tem muita prática de Qigong e muita prática de respiração, nessa perspectiva que você me perguntou mais profunda. Porém, todos esses estilos que eu mencionei trabalham de maneira muito consistente esse processo de respiração, Tá. mas sempre conectado a uma perspectiva, a um princípio de naturalidade. Você precisa fazer a prática corporal, você precisa também se conectar à tua respiração da forma mais natural possível. Claro, percebendo esse fluxo entre o ar entrando e o ar saindo e aumentando o intervalo desse fluxo. Quanto mais curto o intervalo, como você bem colocou, mais eu vou gerar esse estado de alerta para o meu corpo. E Sim, aí, mais estresse eu vou ter. E uma outra coisa importante que a gente preconiza na prática do Tai Chi é a respiração é importante que ela aconteça mais no baixo ventre, tantinho, no né? Tantien, que a gente chama o centro de energia. Não é errado você respirar aqui,
pelo pulmão. Afinal de contas, ele tem esse papel. Mas se a gente pegar uma imagem aqui, um bebê recém-nascido, você olhar para um bebê, a respiração dele toda está aqui embaixo. Se você pegar uma outra imagem de uma pessoa enferma, que está quase fazendo a transição, a respiração está Já aqui em tá, cima. Então, a ideia dessas práticas de cultivo interior, seja o Tai Chi, independente da linhagem, ou até mesmo o Kung Fu, é promover essa consciência da respiração, fazendo com que a nossa respiração fique mais natural e que ela não suba até a garganta, porque daqui ela vai dissipar e aí a gente faz o que os taoístas falam aí de o Transição. retorno ou a transição para nossa casa, né? Então, na pandemia, também tive contato com alguns autores, li, foi um período que tinha muito curso, né? Muita Sim. possibilidade de... E a gente teve que filtrar muita coisa Exatamente, também, né? muito Porque filtro, né? Porque apareceu tinha especialista live para para tudo, né? tudo, para tudo. Mas uma das coisas mais interessantes que ficou muito latente na pandemia foi essa percepção de que a gente precisa respirar bem. Uhum. Respirar bem significa fazer o processo de inspiração e expiração de maneira consciente, quase que enxergando o ar entrando e saindo. E ao perceber que você perdeu essa conexão, restabelece e se reconecta. Tudo isso para a gente não hiperventilar, né? Porque Sim. se eu hiperventilo, aí eu vou ficar com tontura, vou ter náusea, vou ter uma série de mal-estar. Sim. Então, a ideia dessas práticas é poder promover esse tipo de, de consciência para o nosso corpo. E eu costumo dizer para os alunos o seguinte: as primeiras aulas de Tai Chi Chuan, costumo dizer que elas funcionam como uma espécie de Detox. isso, de detox e, de um outro lado, uma espécie de autoanálise. É como se o aluno, a partir do fluxo de respiração, da percepção do fluxo de respiração dele, percepção dos tendões, percepção dos ossos e dos músculos e do trabalho mental, o aluno consegue perceber como é que ele está naquele momento. Uma autoconsciência, né? Exatamente. E a partir disso, ou seja, a partir desse diagnóstico, você vai praticando com auxílio do seu professor, da sua professora, e vai trilhando esse caminho na perspectiva de ir cuidando melhor de você, né? Cuidando melhor do seu corpo, cuidando melhor da sua respiração, cuidando melhor da sua mente e de maneira bem ampla, tendo uma saúde melhor também. E esse é um ponto, né, para o pessoal que nos ouve, né? A gente, máxima, né, corporativa, que todos já ouviram, de algum coach, mentor, Uhum. enfim, é aquilo, né? Ah, quando você for responder, em vez de responder, respire profundamente por 3 vezes e Sim, tal, tal, sim. tal. Legal. Fisiologicamente, tem uma explicação muito clara, porque você está ali num estado nervoso, né? Um estado, vamos dizer assim, literalmente com os nervos à flor da Sim, pele, muito provavelmente com a sua respiração muito rápida e curta, né? Porque você quer esgoelar a pessoa que falou alguma exatamente. coisa para você. E aí tem aquele estado, né, da fuga, da Da luta, né? luta. Ou Aham. da paralisia, né? Mas quando você faz a respiração profunda, você dá um sinal para o seu cérebro que calma, você não está em Uhum. perigo, né? E isso vai te acalmando. Do lado fisiológico é isso. Do lado do autoconhecimento, quando você adiciona, né, a respiração à prática da arte marcial, né, do Tai Chi, ele te possibilita, como você comentou, um caminho de autoconhecimento, né? É por que que eu falei do detox? Porque a primeira fase do autoconhecimento é primeiro você abrir todas as suas gavetas internas, né? Uhum. Então, quando você abre todas as suas gavetas internas, você vê aquela zona, né? É coisa para tudo quanto é lado, sujeira, etc e tal.
tem gavetas que você vai olhar e tá tão desorganizado que você fala, não vou conseguir mexer nisso agora, você fecha de novo e guarda ela lá para um segundo momento, mas o grosso ali, né, você acaba tirando. Cada um tem um período que faz isso, né? Eu, particularmente, além, né, do Qigong, né, e do Kung Fu, uso um pouco de Tai Chi, Uhum. mas a respiração me acompanha muito no autoconhecimento quando eu faço os retiros inacianos, né? Então, é uma linha da Igreja Católica jesuíta, Uhum. e Santo Inácio de Loyola foi na verdade, primeiro ele foi um militar e que migrou, né, para o lado da fé. Mas nesse processo ele trouxe alguns, vamos dizer assim, roteiros de oração que utilizam muito a respiração para conectar com o mundo Uhum. e fazer essa limpeza interior. Então, é uma prática, assim, vamos dizer assim, ligada muito mais também à minha fé, né? Mas que passa pela respiração, né? Então, para todos que nos escutam, respirar devagar, de maneira profunda, é muito importante. E canalizar, como o Gil falou, o Tantien, vamos dizer assim, é um chakra, mas para quem não, Uhum. vamos dizer assim, acredita ou não entende dessa forma, é a região aqui do baixo ventre, onde você concentra a sua respiração. E aí, Gil, vamos seguindo na linha. Você comentou dos 5 estilos, Sim. né? Então, a partir disso, quando um aluno chega, né? Vou começar com você. Você começa com essa primeira fase de autoconhecimento. Na sequência, como sobre a ótica, vamos dizer assim, agora da medicina tradicional chinesa, que trabalha com conceitos dos meridianos, dos fluxos de energia, como que se dá o progresso do aluno e como que isso vai reverberando no seu interior e melhorando a sua saúde? Uhum. Que ótimo. Eu só queria antes puxar um outro tema que Não, você claro. trouxe também, em relação a esse autodiagnóstico. Eu me lembrei que eu morei por 8 meses na China, na escola do meu professor, numa região que é o interior da China e que pouquíssimo se fala inglês. Então, basicamente, é o dialeto local ou o mandarim. E eu sabia um pouco de mandarim, mas não tinha fluência e não tenho fluência em mandarim ainda, apesar de conseguir me comunicar. E então eu fiquei lá esse período todo praticamente nessa relação, tentando aprender mandarim e praticando tai chi todos os dias por 6, 7 horas por dia. Essa era a dinâmica da escola. E a alimentação baseada sem carne, né? A, alimenta, Taoísta, não? a alimentação, nesse período eu estava muito vegetariano, então eu tinha carne lá na escola, no refeitório da escola, mas eu não comia carne. Te E- deixou mais leve, né? exatamente, exatamente. Mas a alimentação chinesa tradicional é Ela uma tem alimentação muito variada. variada, com muitos legumes, então você tem aí uma sensação de fica saciado, mas não fica Estufado, pesado, é. estufado. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é essa conexão que a prática faz com os teus lados sombras, digamos assim. Sim. E nesse período que eu fiquei lá, fatalmente depois de alguns meses, eu me deparei com com o meu lado sombra. E aí você precisa olhar para esse lado, encarar esse lado, reconhecer, olhar para essas gavetinhas que estão todas ali bagunçadas, algumas que você não quer olhar, às vezes você tenta fechar, ela emperra e não fecha, e Você ela tem que fica aberta, resolver você tem lá que resolver. Então tem esse processo também, só que isso é muito custoso, é muito sim. E demandante, desgasta, né? muito desgastante, mas ao mesmo tempo, se você se coloca disponível para, de novo, lutar, encarar isso, você consegue organizar as gavetinhas e ter alívios, inclusive químicos para o seu corpo e para a sua Sim, mente, que vai te dar a condição de seguir caminhando. sim. E se for necessário, dar um passo para trás e reorganiza e tudo mais, né?
Achei importante você ter falado isso, porque foi algo que eu vivi nessa minha imersão na China, isolado, assim, não tinha Sim. apoio de ninguém falando o E, meu a- idioma, e entendeu? até, vamos falar assim, humanamente também você não conseguia se comunicar com ninguém, nem se você quisesse. Exatamente, não tinha uma fluidez para me É, comunicar, apesar de conseguir, mas enfim. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de questões ligadas a autoconhecimento, autocura, autocultivo, né? Você se encarar com muita responsabilidade, muita verdade. Eu sempre falo para os alunos, com muito afeto e amor. sim. O mesmo amor que você manifesta. Eu tenho um filho de 4 anos, né? E às vezes eu uso essa imagem do meu filho. O mesmo amor que você manifesta para o seu filho, quando ele está pequenininho ali, o cuidado que você tem com ele, você precisa manter isso com você também. Mesmo você com 30, 40, 50, 60 anos. Às vezes é difícil, porque a vida às vezes vai nos dando umas rasteiras e a gente vai ficando meio casca grossa com a gente mesmo. Nós somos os nossos maiores carrascos. Na verdade é isso, né? Exatamente. Porque a gente, num mundo em que a gente vive, que se preza muito pelo exterior, Uhum. né? Pelo que se pensa de você, né? Pela sua imagem, você é, na verdade, instruído desde pequeno a ser o perfeito, a não falhar, né? Então, o próprio momento de pedir uma desculpa, Uhum. né? Desculpa, eu errei, é um sinal de fraqueza para a sociedade que a gente vive, né? E isso os líderes corporativos sentem muito. No mundo de cobrança, no mundo de resultados, né? No mundo da produtividade, você virar para a organização e você falar, errei, me desculpa, é uma sensação de fraqueza. E existem culturas organizacionais que não toleram a fraqueza. Então, o líder, o gestor de equipes, é colocado como alguém onipresente, Sim, onisciente sim. e que não pode errar, né? E isso traz, né, uma cascata, né, fazendo agora aqui uma analogia para o pessoal do mundo empresarial, uma cascata de um ambiente muito ruim, né, de muita demanda, de muita cobrança. Não que não tenha que ter, porque você tem que entregar resultados, mas de uma maneira mais desumana, Sim. né? E o autoconhecimento, você vê, olha que coisa interessante, né? Apesar de eu viver aí 30 anos com o pé na cultura chinesa, pelo Kung Fu, né? Então eu passei pelo meu período taoísta, tá? Eu fui batizado na Igreja Católica, né? Quando criança, segui a Igreja Católica Ortodoxa, por Uhum. causa dos meus avós maternos e paternos com os quais a gente viveu. Depois, com 15 anos, fui treinar Kung Fu, aí comecei a seguir a linha do taoísmo e do budismo, né? E depois, na minha vida adulta, acabei regressando para o caminho da religião católica romana. E gosto muito, me descobrir e me desenvolvi muito com o retiro inaciano. Os exercícios, chama exercícios espirituais inacianos, que eu já faço há 5 anos, Uhum. 5 para 6 anos. Então são retiros, né? E é um retiro de silêncio. Legal. Né? Então, você não, o único voz que você ouve são nas aulas, né? Que existem 2 por dia, uma de manhã e uma à Uhum. noite, mas ao longo do dia é o encontro de você com você mesmo no silêncio. Todos partem da respiração para você se reconectar, todos partem da premissa de que você precisa se amar, né? Aí as pessoas que não têm filhos, né? Eu tenho filho também, sei do amor que você fala, porque tem um filho, né? Aquele amor que você
não consegue explicar, que se você tivesse que dar a sua vida agora, você daria, né? Sem perguntar nada. Mas quem não tem filho, às vezes não entende, né? Então, assim, é um amor que você... de cuidado, né? De olhar misericordioso com você mesmo, né? Para que você possa se descobrir. E esse é um aspecto, viu, Gil, que as pessoas, os gestores, gerentes, diretores, eles sofrem muito porque eles não se conhecem. E liderar pessoas, para você liderar pessoas, não é que você vai ter um conhecimento completo de si, porque a gente vai passar essa Sim, existência e não vai se descobrir inteiro. Mas você pelo menos você precisa ter um mínimo de conhecimento do seu lado humano, das suas falhas como ser humano, para que você possa ter compaixão e ouvir o outro. Porque um gestor nada mais é do que despertar o melhor das pessoas para um objetivo em comum. Cada um tem um dom, uma vocação, um conhecimento. E é despertar isso nas pessoas para um bem comum. E não, os líderes não se conhecem, não conseguem ver esse lado humano nas pessoas, né? E acabam o quê? Se martirizando e martirizando as equipes. Então, religiões pro lado, filosofias pro lado. Muito né? bacana ouvir Vamos isso, voltar aqui na respiração, porque mesmo que a pessoa não acredito em religião, não acredito em, né, no budismo, não pratica taoísmo, não, ok. Então vamos voltar para a respiração e para o tai chi, né? Agora sim, vamos entrar lá. Ótica da medicina tradicional chinesa. O que geralmente acontece numa aula de Tai Chi, assim? Geralmente a gente tem um trabalho muito intenso sobre os tendões. Tendões e músculos. Ok. Então, toda aula de Tai Chi, o aluno vai ser estimulado a mobilizar os tendões e mobilizar os músculos e, claro, articulações de maneira geral. E isso para a medicina chinesa é bem importante a gente falar, porque se a gente tem dificuldade de agachar, de flexionar, isso para a medicina chinesa significa que está havendo estagnação do qi no seu corpo. Então, mesmo um ato simples, um ato bem simples para a nossa audiência entender. Antigamente a gente acordava e se espreguiçava mais, né? Hoje parece que até esse tempo foi nos tirado. Foi nos podado. Exatamente. Antigamente você tinha um tempo ali, você se espreguiçava, semelhante ao que a gente vê na natureza nos animais. Sim. Quando o gato acorda, o cachorro acorda, enfim. E esse gesto de se espreguiçar é você mobilizar o seu corpo do ponto de vista de músculos, ossos e tendões e fazer com que o sangue circule, né? Fazer com que você amplie mais os teus tendões e os teus músculos e diga para o teu corpo e para a tua mente, olha, estou despertando, estou me preparando porque eu preciso fazer. Então, eu quero usar essa imagem para voltar para o Tai Chi. O que a gente faz nas aulas de Tai Chi Chuan é algo semelhante a isso. Tá. O aluno nas aulas iniciais, primeiro ele, como eu já mencionei, autodiagnóstico, vai perceber o corpo dele de maneira bem ampla, sistêmica. Depois disso, ele vai a cada aula tonificando músculos, tanto membros inferiores quanto superiores, e lembrando que para a medicina chinesa, a base, pernas, para a gente é muito importante. Há um ditado que diz que as doenças entram, as enfermidades entram pelas pernas. Então, um jeito de você conservar a saúde é tendo base e pernas fortes e firmes e percepção de como os seus pés estão no chão. Só um parênteses. Claro. Teve um estudo recente nos Estados Unidos, feito por médicos, que demonstrou que as pessoas que possuem um tônus muscular de quadríceps, né, músculo posterior, anterior, eles têm menos predisposição de doenças. Exatamente, olha só. Agora Isso, se provou exatamente, cientificamente, né, com dados, mas a medicina que é chinesa algo que a medicina chinesa já fala há muito tempo.
E aí é muito comum na prática do Tai Chi, o tempo inteiro você tá com os joelhos levemente flexionados. E é importante dizer que a gente flexiona os joelhos não é colocando peso excessivo nos joelhos. Sim, sim, É isso é muito usando o importante. coxo femoral aqui, é a região aqui da cintura, ou seja, usando essa dobrinha que a gente tem, essa dobradiça do quadril, para que a gente sente, e aí o peso vai para as coxas, De panturrilha, forma perna, equilibrada. exatamente, sem projetar o joelho para frente para não gerar desgaste. Isso é um Sim. ponto importante. A partir disso, a gente tem o trabalho dos tendões, como eu falei, o trabalho para os músculos, o trabalho para os ossos. Associado a tudo isso, tem o trabalho da respiração. E tem uma outra coisa, você falou do silêncio, eu achei isso muito importante, porque a prática do Tai Chi, o silêncio está presente. Sim. Então, quando você aprende uma sequência de movimentos, você não aprende essa sequência e faz ela conversando. Você faz a sequência buscando atingir uma frequência mental mais serena e tranquila, Uhum. buscando manter o pulso de respiração mais natural possível, garantindo um espaço entre ar entra e ar sai, e, sobretudo, mantendo o silêncio. Então, há quem diga que o Tai Chi é uma espécie de meditação em movimento. Uhum. Ou seja, eu estou presente no aqui e agora, e aí isso é um outro dado importante. Eu não posso estar aqui conversando com você com a minha mente ou olhando para você e pensando Outra em outra coisa. coisa. A ideia da prática é conservar esse estado de aqui e agora, atenção plena, né? Atenção plena, mente presente e desperta naquilo que você está fazendo. E mente desperta não significa dizer que você vai ouvir um som da rua, lá fora de um carro, e vai se apegar a ele. A ideia é Uhum. não se apegar Sim. a esse barulho. Você mantém a sua mente desperta, consciente de todos os sons que estão no ambiente, mas você está centrado e mantendo a frequência mental conectada à tua respiração, conectada àquilo que você está se propondo a fazer. Então, do ponto de vista da medicina chinesa, de forma bem resumida, é isso. E a gente tem uma prática, eu queria falar um pouquinho aqui, a gente tem uma prática que é muito comum em vários estilos de Tai Chi, que no Brasil a gente chama carinhosamente de postura da árvore, ou postura do abraçando o tronco, abraçando a árvore, postura do tronco Essa é universal. uma posição bem tradicional, Clássica, bem, clássica, né? bem tradicional, que nada mais é do que você ficar com os pés paralelos, abertura mais ou menos na largura dos ombros, trazer os braços aqui mais ou menos na altura dos ombros, do peito, e os braços eles ficam fazendo Um quase um círculo. círculo, como se você tivesse abraçando mesmo o tronco de uma árvore. E ali você fica, lembrando de não sobrecarregar os joelhos, Isso. e você mantém os pés bem enraizados no chão, na perspectiva de conectar com a terra e na perspectiva também de ativar um ponto ligado à medicina chinesa que tem aqui na sola dos pés, para que você consiga captar energia da terra, se conectar à terra. Topo da cabeça tem um outro ponto, que é o Pai Hui, que é o ponto que reúne tudo que é de natureza Yang. Esse ponto se conecta ao céu, na perspectiva também de receber Uhum. energia da terra. Depois, palma das mãos, Laocoon, tem outro dois pontos. E lá embaixo, no períneo, seguindo, imagina aqui por dentro, topo da cabeça, passando por dentro do nosso corpo, até o períneo, tem um outro ponto também. Então é quase como se a gente criasse uma espécie de circuito Sim. para Fechar. favorecer que a nossa energia vital nutra os nossos órgãos e vísceras. Língua no céu da boca. Língua levemente no céu da boca, e aí você cria esse circuito. E aí é importante dizer que não tem nada de místico Sim. ou fantasioso nisso. É algo muitíssimo orgânico que a medicina chinesa, quando você vai fazer um atendimento de acupuntura ou até mesmo de tuiná, é em cima desses pontos, os meridianos, que o tratamento é feito. Na perspectiva de tirar a estagnação, de tirar a umidade, de tirar se está muito seco, fazer o processo ao contrário, Calor. calor, etc, etc. Então, tudo isso que a gente
recebe quando vai ser atendido por um médico chinês na medicina chinesa, as práticas corporais chinesas, Tai Chi, Qigong e até mesmo Kung Fu, favorecem isso conectado aos movimentos e conectado a tudo isso que eu falei anteriormente. Gente, assim, ó, para quem não sabe o que é meridiano, né? A medicina tradicional chinesa, ela, nos seus quase 4.000 anos aí de história, ela mapeou como a energia flui dentro do corpo. Então, só para vocês imaginarem, se você jogasse um grãozinho de areia num ponto da acupuntura, ele percorreria o seu corpo inteiro em 30 minutos, que é normalmente o que as sessões Uhum. de acupuntura, Geralmente é isso. então no mínimo 30 minutos. Por quê? É o sinal, é o pulso que você dá para o seu corpo, rodar ele inteiro, tirar os bloqueios, equalizar a energia, né, dos órgãos, trabalha com yin yang, energia fria e quente dos Uhum. órgãos, e com isso você vai equilibrando a, a sua saúde. Eu vou dar um testemunho, né? Quando eu terminei o estilo Louva a Deus, que foi o primeiro estilo que eu me formei, eu tava nessa vibe, né, usando aí a palavra dos Do jovem. jovens, essa vibe do taoísmo, do vegetarianismo. Só que isso, lá nos anos 2000, né, nós não tínhamos, né, o conhecimento, nem internet tinha, né, praticamente. Então, nós não tínhamos o conhecimento sobre como compensar os nutrientes da forma correta, né? Nem Uhum. nutricionista era Sim, muito sim. raro. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro que era aminoácido, chamava, eram uns tabletes gigantes que você tinha que martelar com aquele martelo de bife, Uau. porque não dava para engolir aquele negócio. Então você tinha que martelar, transformar em pó para tomar com alguma coisa. E eu tive um problema seríssimo no punho, de uma inflamação que foi se agravando, e aqui parecia uma bola de Uhum. gude. Então eu fazia assim com o punho, Sim, louva-a-Deus sim, usa sim, muito o sim. punho, né? Era uma bola, assim, cara, era um negócio assim, eu não tinha força mais. Então eu fui à base de anti-inflamatório até concluir o estilo. E falei, agora eu preciso me tratar. Então eu fui em diversos ortopedistas, era anti-inflamatório, 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 até que um falou, precisa operar. E aí ele falava assim, bom, aqui tem o seu tendão, né, tá inflamado, então a gente corta aqui, tira a bolinha e costura. Aí entrou meu lado engenheiro, né? Falei assim, caramba, se o meu braço não tá suportando a força com esse tamanho de tendão, se eu encurtar, vou ter mais problemas, né? E aí eu quis treinar o estilo Yalman, Uhum. do mestre Ip. E aí eu comecei a treinar com ele, só que antes de treinar com ele, até tentou uma história interessante, né, para eu começar a treinar com ele, né? Que ele nunca soube que eu fui formado em Louva-a-Deus. Ele viu aquela bola e ele é um É, ele é médico chinês. super Sim, médico sim. chinês. E ele viu aquela bola e ele falou assim para mim: não, primeiro a gente vai tratar isso. E, cara, também, isso foi anos 2000. 2000 para, na verdade, 2000 para 2001. Eu falei: não, como é que é? Acupuntura, cara. Você tinha ouvido falar de acupuntura, mas você não sabia o que era, o que não era. Enfim, eu falei: tá bom. Em 10 sessões, sumiu a inflamação. Em 10 sessões. E aí eu comecei a treinar o Yelman. E aí eu falei, eu quero aprender, né? E ele na época, eu perdi contato com ele, mas ele na época ele era da Associação de Medicina Chinesa do Brasil, da MECA, né? E eles deram um curso de 1 ano e eu me formei Que naquela bacana. época, né? Porque eu falei, eu quero aprender. Então eu fiz o curso, me formei, né? Em MTC
E aí acabei me graduando, né, no Yalman, depois acabei indo para outro estilo. Mas você vê, a acupuntura ela resolve, né, porque ela trata a causa, não o efeito, né? E a causa era essa estagnação, levada por quê? Levada por lesões, mas também por uma má alimentação. Uhum. O fato, não estou aqui falando que hoje os vegetarianos, os veganos não têm uma má alimentação, não, porque hoje a gente tem, Sim, né, imagino. Sim. consciência e profissionais que dão todo esse amparo. Ah, Mas naquela época não você tem tinha, profissional a- de alto é, rendimento hoje que é que é vegano. Então, vegano, há enfim. 24 anos atrás, a gente não tinha isso. E aí foi engraçado, porque ele falou assim, não, uma das primeiras coisas, ele falou, você tem que comer carne. Ele falou. E aí eu fui reintroduzindo a carne, né? Porque depois que você passa, eu fiquei quase 3 anos sem comer carne. E realmente é um estado para a prática, né, marcial e para o seu desenvolvimento pessoal que parece que assim, te desconecta da terra, né? Uhum. A energia densa Sim, da sim. carne te arraiza, né? Cria raízes na terra. E isso, quando você começa a desenvolver a prática da arte marcial sem essa energia densa, realmente você fica mais leve, você fica mais espiritualizado, você fica mais calmo. O pessoal fala que você está cansado, né? Mas não é. E aí eu fui reintroduzindo a acupuntura, sarou, né? Aí não parei mais de comer. Eu continuei a comer carne, né? Então, e um outro testemunho muito legal, que infelizmente ele faleceu em 2021, que é o Dr. Iê. Dr. Iê, que deu o curso para nós, ele era ele era um médico chinês tradicional, né? Se for formado na China e vivia aqui no Brasil há muitos anos. Não falava muito português. E o meu avô, na época, ele estava com uma gangrena no pé, né? Hoje ele é falecido, mas ele estava com uma gangrena no pé. E a gangrena no pé era interessante, porque não era aquela gangrena do pé inchado, ou seja, que o sangue descia Uhum. e o pé ficava inchado e não tinha retorno venoso. Foi ao contrário, o sangue não descia. Então o pé dele, os dedos começaram a ficar pretos da Uhum. ponta do pé para Pra cima. E cima. aquilo foi subindo, cara. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aí o médico vascular falou: tem que amputar, né? E porque aquilo cheirava mal. Ele Tava, tinha diabetes? Não. não, Não. não. Mas estava apodrecendo, cara. E era um cheiro de podridão mesmo. E aí, cara, eu levei o doutor Iê lá e o doutor Iê falou: não precisa operar, não precisa, não precisa. Aí minha mãe, como não precisa, né? Isso foi em 2003. Não, não precisa operar. Aí, além de acupunturista, ele era um Ah, isso fitoterapeuta, que eu ia te cara. falar da Um fitoterapia. fitoterapeuta, Sim. assim, cara, assim que eu falo, infelizmente, porque ele chegou a me convidar para ir lá para aprender com ele, né? Tive uma afinidade muito boa com ele. Mas por questões de trabalho na época, eu não segui, né? Infelizmente. E ele, cara, ele importava da China as ervas, ele importava da China pedaços de bicho seco, então escorpião, Uhum. centopeia, tal. E aí ele fazia lá a maneira antiga, ele pesava 20 gramas disso, 10 Sim, sim, gramas sim. daquilo, tal. E ele fez 10 sachês grandões, 10. Ele falou, ó, cada um desse é 1 litro. Então ele vai tomar por 10 dias esse chá, ele fez 10 sacos, 1 litro por dia. Começou a recuperar a pele. Começou a recuperar o pé. Aí o médico, pô, o que que tá acontecendo? Ah, tá tomando esse chá. Ah, continua. E o negócio foi regredindo, regredindo. Aí meu avô acabou falecendo por outras coisas, mas o pé ficou, Ficou. né? Então, a medicina chinesa, né, é muito boa. Minha esposa, ela tinha muito mioma. E também os médicos iriam operá-la, né, para tirar o útero, raspar o útero, Uhum.
Então a gente não ia ter filho. Doutorier, Santo Doutorier, chazinho, 1 mês, cara. Fez ultrassom limpo. Né? E que Deus o tenha. Lá, a doutoria é figura fantástica. E ele comia carne, tá? Então eu não tô querendo que você, acho que você não come, né? Ainda hoje, né? Você come. Não, voltei. O Alexandre que tá aqui, ele não come, tá? Mas ele é esportista de alto rendimento, faz triatlon aí, o cara é fera, viu, meu? Bom, vamos voltar aqui, agora vamos falar um pouquinho do Centro Cultural Shaoshan, falei certo? Shaoshan? Falou certíssimo. Então, o que vocês oferecem lá? Quem quiser, fala depois também o endereço, tudo mais. Bom, é um centro localizado aqui em São Paulo, bem pertinho do metrô Santa Cecília. Era onde o doutor Iê tinha consultório. Eu acho que eu... Talvez você conheceu ele. Ele ficava, eu não lembro a ruazinha, mas era uma escadinha assim, era na ó. Canuto do Val. Canuto do Val, exatamente. Canuto do Val, doutor Iê. Canuto do Val. Conheço Canuto... algumas pessoas que foram atendidas por ele. Ele é fantástico. E falam coisas assim impressionantes. Enfim, então o Centro de Cultura Oriental Shaoshan está bem na cidade de São Paulo, bem no centro. Lá a gente tem aulas regulares de Shen Tai Chi, Kung Fu, louva-a-Deus, Qigong, e tem atendimentos de medicina chinesa, enfim, desde a acupuntura, tuiná, moxa ventosa, auriculoterapia, e tem atendimentos também de quiropraxia. Legal, porque eu adoro. E shiatsu também, que não é chinês, enfim, é uma técnica japonesa de massagem. E como é um centro cultural, a gente tem outras atividades correlacionadas. Então, a gente tem ciclos de palestras sobre Confúcio, Lao Tzu, Xuanzi, Sun Tzu, da arte da guerra. Já fizemos sessão de cinema chinês, curso de língua chinesa, pintura chinesa, caligrafia chinesa, enfim. Então, a gente já fez uma série de atividades correlacionadas à cultura chinesa para promover mesmo a arte tradicional e a cultura tradicional chinesa, sobretudo aqui em São Paulo, né? Sim. Onde a gente está, aqui ali no centro de São Paulo. Esse ano a gente celebra 9 anos nesse local. Tá. Então, o nosso 9º ano, né, nesse espaço. E, enfim, estamos aí resistentes depois de uma pandemia. Quem quiser mais detalhes aí sobre o centro, como é que te procura? A gente está no Instagram com como chama? Shaoshan Cultural ou Shaoshan CCO. Tá. Centro de Cultura Oriental. Sim. SHAOSHENG. Então vai, SHAOSHANG. SHENG. ENG. Então, procurem lá. E a gente está por lá todos os dias, de segunda a sábado. A única exceção é o domingo. Mas nessa perspectiva de promover e aproximar, enfim, os brasileiros. Não só os brasileiros, porque a gente tem alunos estrangeiros também lá, inclusive chineses, que praticam com a gente. Legal. E vocês aí que nos escutam, podem procurar o Gil, pratiquem o Tai Chi, pratiquem o Kung Fu, pratiquem uma arte marcial que desenvolva a sua respiração, porque a respiração é vida, né? E aqui também estou com um livro que eu ganhei aqui, o Tai Chi Chuan da família Shen. Para quem está no YouTube, eu estou mostrando agora aqui na câmera. Para quem está aí no Spotify ou no Apple Podcast, chama-se Tai Chi Chuan da família Shen, Origem e Fundamentos, que eu ganhei aqui do Gil, agradeço. Vou pegar o autógrafo dele aqui no final do programa, né? E vocês também, através do Centro Cultural, podem adquirir o livro, tá bom? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Gil, estamos chegando aqui ao nosso final e a gente finaliza com 3 perguntas aos nossos convidados. A primeira é, na sua trajetória profissional, tá? O momento de maior conquista, como o Rodrigo aqui gosta, o seu momento uhul, aquele que você
olha para trás e já vem o sorrisão, fala, puxa, esse momento eu guardo no coração. Uau, uau, uau. Momento Ru, Rodrigo. Rodrigo gosta do Uhu. Eu não falei Uhu nos últimos episódios, ele me cobrou aqui. Eu acho que meu momento Ru é quando eu fui à China a primeira vez. Você acredita que eu ainda não fui? Ah, Eu preciso ir. vamos juntos. Vamos, se Deus quiser. Dezembro. Foshan, quero visitar Foshan. Nossa, você vai. Berço do Wing Chun. Então, acho que o meu momento Ru tem a ver com essa coisa da China, porque, imagina, eu sou um nordestino, um cara que nasceu lá no interior de Alagoas, entendeu? Não tinha televisão, vim para São Paulo, e a partir da conexão com a televisão, eu assisti filmes de Kung Fu, Poltrona R, filmes clássicos de Kung Fu. E aí desperto para esse mundo fantástico da cultura chinesa. E depois de X anos, eu consigo ir para a China, visitar alguns lugares que me remeteram a essa Sim. memória da minha infância. Então, acho que foi uma sensação de uhu, entendeu? Xalai, gostou, Um Rodrigo? uhu com abadabadu, entendeu? Então tá bom, é isso aí. E o momento de maior aprendizado, aquele momento que você olha para trás, faz, "Pô", né? Hoje, a sua experiência, né, o seu preparo, lógico, te dá essa visão, mas na época não, né? Mas o que você olha e fala, poderia ter feito diferente. Uau, que perguntinhas para terminar, hein? É bom porque essa é surpresa, né? Ninguém sabe o que a gente vai perguntar. Ah, eu acho que eu tive uma passagem profissional por um banco de investimentos. Tá? Eu já era professor de Tai Chi, já era praticante de Tai Chi Chuan, e de repente eu me vi trabalhando num banco de investimentos, ali nos anos 2000, mercado financeiro, bolsa de valores, essa coisa completamente Louco. light, né? E eu me vi trabalhando nesse lugar e a relação que as pessoas tinham comigo era sempre de identificar em mim assim, tem alguma coisa diferente em você, você nesse agito todo, Calmo. você é tão calmo. Então eu acho que foi um lugar que me deu muita conexão com um Brasil que eu não conhecia ainda, um Brasil sobretudo aqui em São Paulo, né? Hoje a gente tem um termo Faria Limers, era na Faria Lima, Faria Limers. o banco. Eu acho que eu fiquei lá quase 4 anos trabalhando, e apesar de todo o agito, eu gostava muito daquilo. Foi um período de muito aprendizado, e eu tenho uma memória de muita gratidão, e eu acho que eu podia ter tido um pouco mais de habilidade ali para me manter um pouco mais ali. Porque Tá. depois o banco criou um instituto para atuar com ONGs e projetos sociais, aí eu fui coordenar esse instituto, então tinha ali uma possibilidade de atuar com desenvolvimento, com transformação social, que é uma praia que eu sou muito apaixonado, mas aí eu acabei meio que interrompendo a minha continuação lá, depois que eu voltei da China. Ah, tá. Então, eu voltei da China completamente Bom, revolucionário. olha só como são as coisas. Eu acabo de fundar uma ONG. Olha aí. Então vamos conversar que braços e né, que a gente precisa não, né, sempre faltam. Então vamos conversar depois. E para finalizar, qual o seu propósito atual de vida, o seu propósito atual profissional ou se são a mesma coisa? Nossa, Michel, hoje está muito misturado os meus propósitos, vida e profissional. Primeiro, porque eu tenho o Centro Cultural junto com meu irmão Márcio, que aí promove a cultura chinesa, e eu atuo como consultor com gestão de emergências e crises. Veja só, preciso de muito tai chi para lidar com Sim. isso. Isso é outra coisa muito interessante, né? A gente até conversou nos bastidores o quanto a arte marcial nos dá respaldo e recursos para a gente ocupar alguns espaços que a vida vai nos colocando, né? Sim. Caminhar por alguns caminhos que a vida vai nos mostrando.
E aí, às vezes a gente faz algo quando a gente é adolescente ou jovem, e você fala, não, mas não vou usar isso. E de repente, pinta uma situação na sua vida que você está usando dimensões do Kung Fu, dimensões do Tai Chi, para mediar conflito na Amazônia, que foi o meu caso, quando eu fui para a Amazônia trabalhar com hidrelétricas, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, acho que hoje o meu propósito ele está muito ancorado nessa perspectiva de seguir muito fortemente, ajudando as pessoas a se encontrarem, se fortalecerem, Sim. primeiro, do ponto de vista de potência, de se reconhecerem que são capazes de fazer o que elas quiserem fazer, mas com muita consciência, com muita perna forte para poder trilhar o caminho Base, né? exatamente, encontrar e correr atrás do sonho. Então, é um propósito que está nas duas searas, tanto nesse campo de consultor, né? Eu sou líder de uma equipe, então a minha perspectiva é sempre essa, de encontrar ali nas pessoas o que elas têm de melhor e dar espaço para que as pessoas possam ser e fazer o que quiserem fazer. Legal. Muito obrigado, Gil, pelo Imagina, bate-papo. obrigado a você, obrigado à equipe aqui pelo suporte todo. E obrigado vocês que ouviram o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, ligue o sininho. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e o meu tradicional abraços digitais.